Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o colega André. Nosso assunto hoje é ergonomia. Esse programa é um oferecimento do site Segurança do Trabalho NWN e de NR Segurança e Saúde Ocupacional. E aí André, tudo bem? Tudo bem, Nestor, e você, como é que tá? Bem, tô bem. Se apresenta aí pra galera. Bom pessoal, eu me chamo André Camargo, como o Nestor já comentou. Eu sou fisioterapeuta formado pela UEG, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia do trabalho, sou pós-graduado na área de traumatologia, pós-graduado na área de saúde e segurança do trabalho e trabalho com medicina ocupacional, ergonomia, sou consultor em ergonomia, no trabalho tenho uma empresa de consultoria, trabalho no Senac como docente também. Maravilha. Bom, quando é que surgiu essa sua paixão pelo segmento de ergonomia? Nestor, dentro da fisioterapia, a gente trabalha mais com reabilitação. Então, a partir do momento onde a gente vê que a maioria dos pacientes que estão em uma clínica são decorrentes, têm doenças decorrentes do ambiente laboral, então é onde a gente procura mais trabalhar na causa, no agente causador dessa doença, que é realmente o trabalho. É daí que veio o meu interesse pela área do trabalho e por procurar me interessar mais ainda pela área de ergonomia, que é onde a gente pega mais na área de LER, DORT, as prevenções e tratamento dessas doenças. E a gente consegue prevenir realmente e melhorar a saúde da população como um todo e principalmente do nosso trabalhador. É verdade. Bom, ergonomia é o assunto do momento, né? A gente vê muito falar ergonomia, mas qual é a função mesmo do ergonomista dentro de uma empresa? Nestor, ele consegue trabalhar prevenindo as lesões e, como eu te falei, a LER e a DORT são as principais doenças que acometem os trabalhadores e agora a gente está vendo uma supressão dessas doenças pelas doenças neurológicas, o estresse, depressão, ansiedade. Isso tudo está relacionado com ergonomia. Então, implantando um conceito de ergonomia dentro da empresa, eu não diria nem fazendo uma análise ergonômica do trabalho, porque em alguns momentos isso não vai ser necessário. Mas implantando o conceito de ergonomia, fazendo a prevenção, a gente vai conseguir melhorar muito a qualidade de vida do trabalhador. E vai prevenir justamente essas doenças que estão despontando aí na lista da Previdência Social. Com certeza. E uma das grandes dificuldades é reconhecer essa doença como sendo ocupacional, né? Isso. Existe muita resistência, tanto no reconhecimento como até na emissão da CAT, né? Exatamente. É onde a gente tenta, luta para justamente conseguir prevenir, porque realmente quando esse trabalhador adoece, a gente entra naquela classificação do doença do trabalho e aí estabelecer o nexo é mais complicado. É verdade. Bom, André, fale pra gente um pouco sobre a história da ergonomia. Dá um resumão aí desse assunto tão importante que é a ergonomia. Nestor, esse processo histórico ele é de extrema importância para a gente conseguir compreender e entender o que é ergonomia. Porque existe uma dificuldade muito grande nesse processo de conhecimento do que é ergonomia, então a gente relaciona ela justamente, ou às vezes, só com mobiliário, com cadeira, com mesa, e ela é muito mais ampla. Esse processo histórico começa aí desde os primórdios da humanidade, a gente começa a introduzir o trabalho. A gente pode voltar lá à idade da pedra lascada, onde um trabalhador, um homem, ele procurava uma pedra, uma madeira que melhor se adaptava àquela situação e com aquele material ele produzia sua ferramenta. Mas o grande destaque aí é a Segunda Guerra Mundial. Em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação da primeira sociedade de ergonomia do planeta. De onde veio isso? Com a Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos com a guerra, eles começaram a desenvolver melhores armamentos, e esses armamentos eram na maioria das vezes pesados, não davam agilidade para os seus soldados, os aviões eles eram mais rápidos, no entanto, não se levava em consideração o militar ou trabalhador nesse momento. Então começaram a acontecer muitos acidentes por causa da incompatibilidade entre o equipamento e o trabalhador, e o soldado. Então se juntou vários atores envolvidos nesse momento, médico, engenheiro, fisiologista, começaram a estudar as questões do organismo relacionadas àquele equipamento que eles manipulavam. Daí que começa esse processo de ergonomia. Aí com o fim da guerra eles continuam esses estudos e a gente tem em 1949 a criação dessa primeira sociedade de ergonomia. E os estudos continuam, Estados Unidos começa também a estudar as questões ergonômicas, lembrando que lá eles tratam o conceito de ergonomia como fatores humanos e não com o conceito de ergonomia igual a gente conhece. Então eles começam a desenvolver esse processo
no Brasil, em 1980, começa um estudo muito grande relacionado à área, até a gente tem o aprimoramento da NR17, no ano de 1990, onde vai melhorar bastante as questões ergonômicas no nosso país. Ou seja, aqui no Brasil, enquanto lá fora isso já era realidade, aqui ainda é recente, né? Porque 90 está um pouco distante, mas para você implantar uma política, você sabe que demanda várias décadas, né? Então de 90 para cá, o assunto ainda está engatinhando, né? Sim, nós podemos dizer principalmente para algumas regiões que está engatinhando ainda em fase de aprendizado ainda, justamente pela falta de conhecimento em alguns momentos e pela falta de interesse das empresas de procurarem realmente investir na área de prevenção, na área de implantação ergonômica. Bom, André, qual que é o conceito de ergonomia? Igual a gente já listou nesse processo histórico, onde ela começou fazendo a adaptação das condições de trabalho para os trabalhadores, a gente pode conceituar a ergonomia como a adaptação das condições de trabalho para o trabalhador, promovendo conforto, segurança e eficiência. Então esse é o tripé da ergonomia, conforto, segurança e eficiência para o ambiente de trabalho. É caro investir em ergonomia? Nestor, existem momentos para se investir. Então eu posso fazer uma ergonomia onde eu vou conceber um ambiente ergonômico, vamos dizer assim, que eu equiparo a isso, trazendo para a área do trabalho a fase de antecipação de um risco lá do PPRA. Então a gente vai investir trazendo mobiliário e equipamentos que vão se adaptar aos trabalhadores. Então nessa fase não é um investimento muito alto. Já existe uma fase onde a gente corrige algo que já está implantado. Aí sim traz mais ônus para a empresa, porque ela vai ter que trocar alguns equipamentos, fazer modificações naquele projeto. E é o que normalmente as empresas fazem. E é o que normalmente acontece em tudo na área do trabalho. É verdade. As empresas investem depois que algo já está acontecendo. Então já fica mais oneroso para a empresa fazer esse investimento. O conselho é sempre observar, né, as fases do PPRA, né? Sim. Vamos antecipar isso. Né? Exatamente. Apesar de não constar um risco ergonômico lá dentro da NR9, que às vezes é onde a gente falha um pouco em correr atrás do conceito de ergonomia, justamente para melhorar as condições de trabalho, a gente tem que focar na fase de antecipação, fase de reconhecimento, e introduzir realmente esse risco ergonômico dentro da nossa análise para que a gente consiga fazer a prevenção. É verdade. Bom, já que você falou em análise ergonômica ou laudo ergonômico? Boa pergunta, Nestor. É a mesma coisa. A gente parte de um pressuposto onde um laudo ele é algo mais sintético, sintetizando uma análise ergonômica. Mas, na prática, é a mesma coisa. Eu fazer uma análise ou um laudo ergonômico, não existe uma diferenciação entre os dois. Do ponto de vista normativo, a gente poderia dizer que a análise ergonômica seria o mais correto, né? Sim, porque está na NR17. Exatamente. É o que o item da NR17 vai nos abordar, que é a análise ergonômica do trabalho. Interessante. E o laudo deve ser evitado exatamente por isso que você falou, né? Porque é um parecer conclusivo, né? Exatamente. Então você dá um parecer conclusivo sobre ergonomia, que é uma coisa tão latente, por exemplo, se trocou a cadeira do empregado, já mudou o aspecto ergonômico, né? Já vai modificar as condições de trabalho. Então se você dizer que você deu um laudo definitivo sobre um assunto que está em aberto, fica realmente complicado. Né? Sim. E esse ponto que você tocou é sempre importante. A gente faz uma análise ergonômica, um levantamento ergonômico, e não quer dizer que naquele momento eu finalizei a questão ergonômica. Ela tem que ser trabalhada continuamente dentro da empresa, porque é o que eu disse no conceito. Se é uma adaptação das condições de trabalho para o trabalhador, então se eu modifiquei o meu ambiente de trabalho, o mínimo que seja, se eu modifiquei o trabalhador, eu tenho que reestruturar essas condições de trabalho para eu realmente conseguir fazer uma intervenção ergonômica e fazer ela no momento correto. E fazer ela ter eficiência realmente. Exatamente, é onde a gente trabalha com eficiência. É onde, em alguns pontos, ela fica falha nesse processo produtivo, nesse processo de prevenção do trabalho. Porque ela é muito contínua e dinâmica, ela está sempre mudando. As condições de trabalho, elas estão sempre mudando. Se você fosse o legislador da NR9, olha só, olha a bomba que eu vou jogar aí agora. Você deixaria o risco ergonômico dentro do PPRA ou você deixaria como está hoje? Você tiraria o risco ergonômico da NR9? O que você faria? Você tocou em um ponto muito importante, Nestor, e interessante.
É o que eu sempre discuto com os meus alunos. A ergonomia, ela em alguns momentos, ela pode ser feita de forma superficial, mas entenda-se superficial entre aspas. Porque é um setor onde na empresa ele não vai trazer tantos riscos ergonômicos. Eu não vou ter, por exemplo, postura inadequada, mobiliário inadequado, eu vou ter menos riscos. Então, nesse momento, se eu introduzir esse risco ergonômico dentro daquele setor, dentro do PPRA, ele vai conseguir fazer a prevenção. Mas em alguns setores da empresa é necessário fazer um levantamento mais aprimorado, aí sim introduzir a análise ergonômica naquele setor específico. Mas eu introduziria, assim te respondendo, o risco ergonômico dentro de um PPRA, porque ele vai prevenir as doenças, as principais doenças ocupacionais, as doenças do trabalho aí. Se a gente for comparar, eu estava fazendo um levantamento agora, em 2014, a média mensal de acometimentos de trabalhadores ao ruído, por exemplo, dá em torno de 10, 15 trabalhadores. Se a gente partir para doenças ergonômicas, vai para 500, 600 trabalhadores. Se a gente partir para estresse, depressão, os problemas psicológicos, vai nessa média também de 600. 500, 600 trabalhadores. Então é uma média muito alta. Então a gente tem que realmente trabalhar com a prevenção e a ergonomia entra nessa fase. Bom, André, ergonomia, saúde no trabalho, né? Quais seriam assim, os benefícios, mais diretamente falando, que a ergonomia traria para as empresas? Olha, Nestor, eu parto do pressuposto de que se a gente conseguir prevenir uma doença, prevenir um acidente de trabalho, já é um benefício e é o maior benefício para a empresa. Mas ela vai ter inicialmente essa redução de acidentes relacionados aos problemas ergonômicos, que é a Ler e Dort principalmente, mas as questões psicológicas também. Ela vai reduzir muito o absenteísmo, essa falta de continuidade, essa falta do trabalhador ao seu ambiente de trabalho, e ela trabalha com produtividade também, porque a gente melhorando a qualidade do trabalho, esse trabalhador passa a produzir mais. Além de reduzir o seu gasto com o fator previdenciário, que é um ponto bastante importante, onde as empresas têm que focar bastante nesse momento. É verdade, você tem uma folha de pagamento que pode variar de 1 até 6%, né? E isso, se você tiver muitos empregados, isso pode girar a casa dos milhões. Sim, com certeza. E é onde as empresas elas têm que trabalhar, e a gente até como prevencionista, a gente tem que trabalhar em cima disso também, com uma prevenção, mas com um retorno para a empresa. Porque isso é bastante benéfico, não só para a empresa, mas para o fluxo de capital dessa empresa e para a movimentação do país como um todo. Se a gente reduzir custos, a empresa vai conseguir investir mais em outros setores. Com certeza. Uma coisa que eu tenho batido firme, até fiz uma série de vídeos sobre o assunto, é sobre estatística relacionada à segurança do trabalho. Porque tem uma coisa que a gente peca muito na área de segurança do trabalho, que é não trazer as coisas para o palpável. O empregador ele precisa entender o quanto que a ergonomia vai beneficiar ele e vai dar lucro para ele. Sim. E ele tem que saber quantos trabalhadores foram afastados devido às condições de trabalho estarem inadequadas. Isso é fundamental, né? E é um que a gente peca muito. Então, você chega com um técnico e pergunta quantos acidentes de trabalho teve esse mês. O grilo fica. Não existe um levantamento, né? Então, eu acho que seria fundamental que tivesse um levantamento desses acidentes e, se possível, quantificar em gasto, né? Quanto cada acidente desse afastou o trabalhador, o prejuízo que vai ter um dia de afastamento do trabalhador, se ele vai precisar ser substituído, se eu vou colocar um trabalhador naquele local. Então, são gastos que às vezes não são computados. E é nesse momento que entra a questão de segurança. Porque às vezes a gente fala que a empresa não investe em segurança, o que falta é um conhecimento da prevenção para provar realmente os gastos que ela está tendo. Na verdade, segurança não é um gasto, é um investimento para a empresa. Então, na hora de chegar para esse empregador, você tem que ter argumentos. Sim, principalmente para quem pensa em trabalhar com consultoria, com assessoria na área do trabalho, a gente tem que ter esse tipo de argumento, de gastos. Se a gente for pesquisar, os gastos são muito altos relacionados, tanto nacionalmente quanto para uma empresa de médio porte, os gastos são muito altos na área do trabalho, na área de prevenção, que ela realmente não está investindo em prevenção. É verdade. E para os colegas que talvez não saibam disso, existe um site da Previdência Social que tem todos os afastamentos relacionados a acidente de trabalho e doença do trabalho. Chama Anuário Estatístico da Previdência Social.
Então, se você quiser saber quantos trabalhadores tiveram acidentes com as mãos, consulte o anuário estatístico que vai estar lá. São dados importantes que vão ajudar você a embasar melhor seus argumentos na hora de você convencer o empregador a investir. Fazer o empregador enfiar a mão no bolso não é fácil. Então a gente precisa se esmerar aí nessas técnicas para conseguir provar realmente que o acidente está dando prejuízo, né? Que a doença está dando prejuízo, Ler, Dort, vírgula, etc. Isso é fundamental. Bom, técnico de segurança do trabalho, né, normalmente é o cara que está na frente das empresas, na questão de evitar acidentes e doença do trabalho. Até em questão de quantidade, né? Sim. São o profissional que mais tem número, mas ele não tem formação na área ergonômica. Como é que um técnico de segurança do trabalho vai ajudar a segurança do trabalho a observar os aspectos ergonômicos? O importante, Nestor, dentro da ergonomia é ter o conceito de que eu preciso dividir para analisar. Eu não consigo fazer um levantamento ergonômico, uma análise ergonômica, sem dividir aquela função. Então, o primeiro momento é conseguir dividir aquele posto de trabalho em trabalhador, máquina. A partir daí a gente começa a estudar quais são as posturas exigidas para aquele trabalho, quais os movimentos, quantidade de movimento, se eu posso, e aí a partir daí eu consigo identificar se eu posso modificar aquele ambiente de trabalho para aquele trabalhador. Então é simples, em alguns momentos a empresa, o técnico de segurança vai conseguir fazer um levantamento, não às vezes aprofundado a ponto de chegar a uma análise ergonômica, mas de fazer um levantamento que consiste em identificar a postura daquele trabalhador, quantos movimentos ele faz, se ele realiza um trabalho estático, ou seja, se movimentando, ou se ele realiza um trabalho dinâmico, um trabalho mais parado, e a partir daí ele consegue fazer intervenções para melhorar as condições de trabalho sem realmente fazer uma análise ergonômica do trabalho. Deixando bem claro que esse levantamento ele não substitui a análise ergonômica do trabalho. Mas em alguns postos de trabalho ela não vai ser necessária, então é extremamente importante fazer esse levantamento ergonômico. Ou seja, essa pequena pontuação que o técnico vai pontuar aqui e ali vai acabar trazendo benefício para o ambiente de trabalho. Sim, ele vai conseguir, por exemplo, levantar o local de trabalho na empresa onde eu tenho mais riscos ergonômicos, mais quantidade de acidente. Então eu vou conseguir identificar se aquele trabalhador ele faz uma postura inadequada, se ele permanece mais tempo parado, se ele trabalha de pé, se ele trabalha sentado. Então eu começo a fazer esses levantamentos. E daí eu consigo fazer as intervenções, as recomendações ergonômicas. Por exemplo, eu identifiquei uma postura inadequada. Eu consigo melhorar essa, eu consigo capacitar o trabalhador para ele melhorar a postura, então eu vou começar com treinamentos e capacitações. Eu tenho um posto de trabalho onde o trabalhador A trabalha sentado, o trabalhador B trabalha em pé, então eu coloco uma rotatividade de função, ou seja, eu melhoro a qualidade do ambiente laboral. O trabalhador trabalha muito tempo em pé, mas ele não consegue, eu não consigo fazer uma intervenção, implanto uma ginástica laboral, implanto uma pausa naquele momento. E a gente consegue fazer isso. Um ponto importante da ergonomia é questionar o trabalhador. Então o técnico vai questionar aquele trabalhador e fazer esse levantamento e anotações. Fundamental esse olho no olho com o trabalhador, né? Sim. Porque é ele que sente as dores do trabalho e muitas vezes isso acaba sendo ignorado pelos profissionais de segurança do trabalho, né? Essa é uma dificuldade, Nestor. Questionar o trabalhador, dar voz para ele naquele momento. E dentro da ergonomia isso é extremamente importante, porque eu tenho que adaptar uma condição para aquela pessoa, para aquele ambiente, para aquele trabalhador. Então eu tenho que conseguir fazer essa adaptação. São levantamentos simples, onde eu consigo fazer uma intervenção e na maioria das vezes ela é bem sucedida. Em alguns momentos eu não consigo, então vai ser necessário fazer um levantamento ergonômico mais detalhado. Aí entra a análise ergonômica, entra a vez de um especialista na área para analisar aquele posto de trabalho. Bom, André, recomendações ergonômicas. O que a gente pode observar nesse item, se a gente for observar a recomendação ergonômica dentro dos postos de trabalho? Nestor, aí entra o resultado final de uma análise. Eu termino com as recomendações. Eu vou analisar aqueles postos de trabalho, identificar os postos que traz mais risco para o meu trabalhador e vou propor recomendações. Quais são essas recomendações? Aí eu tenho que me embasar na NR17, nas condições de trabalho que ela traz. Levantamento e transporte de carga, mobiliário do posto de trabalho, equipamentos do posto de trabalho, condições ambientais e organização do trabalho.
Então eu tenho que trabalhar baseado na NR17, o que ela fala. E até quando eu trabalho com máquinas, NR12, que ela traz um item só sobre questões de ergonomia. Então eu tenho que conseguir fazer essa intervenção. Quais são as recomendações? Eu vou trazer o meu trabalhador, vou dar para esse trabalhador condições favoráveis de trabalho, de conforto. Então eu tenho que evitar posturas inadequadas, eu tenho que trazer um mobiliário mais adequado para o trabalhador, eu tenho que evitar uma sobrecarga muscular, introduzindo ginástica laboral, introduzindo pausas naquele ambiente de trabalho. Eu tenho que introduzir uma rotatividade entre os funcionários. Como é que o técnico de segurança com levantamento simples ele vai conseguir fazer isso? Através de uma listagem, eu listo, por exemplo, Nestor, um item, postura do trabalhador, ele trabalha estático, trabalha dinâmico. O outro item, ele usa mais membro superior ou membro inferior. Outro item, ele trabalha em pé, trabalha tipo sentado. Um checklist? Isso, eu faço um checklist para aquele posto de trabalho específico. Ele realiza movimentos repetitivos ou não. Então eu começo a listar. Isso para cada posto de trabalho dentro da minha linha de produção. Aí eu começo a identificar os trabalhadores que têm mais risco e eu consigo fazer a intervenção. Vou implantar rodízio de funções entre os trabalhadores que têm mais, que têm menos. Eu vou implantar ginástica laboral naqueles setores. Eu vou introduzir uma pausa em um horário específico, onde os trabalhadores estão mais cansados, aí entra o ponto de conversar com o trabalhador. Então a gente consegue melhorar com recomendações simples, revisando essas recomendações. Ginástica laboral, rotatividade de função, correção de mobiliário, orientações quanto à postura, treinamentos. Então são orientações simples que a gente consegue introduzir para fazer a prevenção em ergonomia. Bacana, ou seja, o técnico de segurança do trabalho intervir em questões ergonômicas, ele não necessariamente vai precisar ser um especialista na área, né? Dá para ele, usando do que a NR17 traz, e tendo a observação do ambiente de trabalho e conversando com o trabalhador, ele consegue chegar a muitos resultados interessantes dentro da empresa, né? Sim. O ponto, eu preciso de um objetivo para aquele ambiente. Qual é o meu objetivo? Eu consigo fazer isso a partir do momento que eu faço aquele checklist, que eu faço um levantamento. Naquele posto de trabalho A, eu tenho sobrecarga no membro superior, nos braços. Eu tenho sobrecarga na mão. Naquele posto de trabalho B, eu tenho sobrecarga na coluna lombar, nas costas, nas pernas, no joelho. Naquele posto de trabalho C, eu exijo muita concentração daqueles trabalhadores, um esforço mental muito grande. Então eu começo a fazer levantamentos. Qual o meu objetivo? Reduzir esses riscos. Então eu começo a trabalhar. Aí eu trago os conhecimentos da NR17 e vou introduzindo para melhorar o ambiente de trabalho. Vou trazer conforto, vou trazer segurança e eficiência, porque eu consigo melhorar as condições de trabalho. Show de bola. Bom, em se tratando de ergonomia, a gente observa muito a NR17, mas tem alguma norma também, sem ser NR17, que a gente pode observar para estar melhorando a questão de ergonomia no ambiente de trabalho? Existem normas mais específicas da ABNT, que ela traz medidas de mobiliário, medidas de cadeira, de iluminação. De iluminação, exatamente, de ruído, em alguns conceitos mais específicos. Então, mas a esse momento de chegar a esse ponto, aí já é necessária a intervenção de um ergonomista, onde eu vou aprofundar bastante a questão da análise ergonômica do trabalho. Show de bola. André, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar o seu contato, pessoal? Às vezes entrar em contato com você, bater papo, te passar algum trabalho? Nestor, eu estou disponível para a gente continuar com o nosso bate-papo e para o pessoal que está interessado. Meu contato é 62 92 66 6292. A gente trabalha com análise, esse é meu WhatsApp. Vocês podem me mandar questionamentos que a gente vai discutindo o assunto. Tá? Então eu estou à disposição para ajudar vocês. E o Nestor, entrando em contato com o Nestor também, ele entra em contato comigo e a gente vai trabalhando junto nessa área que tem muito a crescer e depende da gente, prevencionistas. Com certeza. Você disse no site também? Tem um site, Segurança e Saúde, é www.nrsegurançaesaude.com.br, que é o site da empresa que eu trabalho, então a gente trabalha essas questões, lá tem o nosso contato também. Precisando, a gente está disponível para... Beleza. O contato vai aparecer aqui agora, pam! Se você quiser entrar em contato, você pode tanto fazer através desse link, como ir na descrição do vídeo. Do Nestor. Ou através do Nestor. Estamos aí. Pessoal, que se vocês quiserem mais uma dose de André, basta comentar aí abaixo. Gostei do ergonomista aí, do rapazinho dos olhos verdes e tal, que a gente chama ele de novo.
André, obrigadão. Obrigado a você pela oportunidade. Vamos trabalhar com prevenção, com ergonomia aí, pessoal. Tchau.